Capítulo 132 Apostando tudo. Gold tinha aparecido repentinamente e assim que terminou de falar, ele desapareceu, com a mesma velocidade. Contudo, Shuyu ficou estático, sem mexer sequer os seus lábios. Somente a mente dele estava funcionando naquele momento, pensando no que diabos ele tinha acabado de se meter. Zhao Tian não percebeu o que havia ocorrido. Por isso, ele deu um olhar estranho para Shuyu enquanto pensava. Será que ele ficou tão chocado assim? Será que ele é um cara excessivamente sentimental? Enquanto Zhao Tian pensava no que poderia estar se passando na cabeça de Shuyu, Shuyu pensava, quem era aquele homem? Por um instante, eu senti que aquelas ameaças não eram nem um pouco absurdas. Os olhos dele. Era como se olhassem para a alma. Quanto mais Shuyu pensava na aparição de Gold, uma frase ficava cada vez mais encravada na sua mente. Eu não posso traí-lo. Devido à demora de Shuyu para aceitar os fatos, Zhao Tian ficou impaciente e falou, Ei! Você? Eu acho que você já teve o tempo para entender a sua situação. Desde que se encontrou com Zhao Tian da primeira vez, Shuyu sempre ficou na condição de prisioneiro. Graças a isso, ele não simpatizava com Zhao Tian. Contudo, naquele momento, quando a voz de Zhao Tian surgiu, Shuyu sentiu como se a voz de Zhao Tian estivesse puxando-o dos seus medos interiores. Shuyu balançou a cabeça, tentando se livrar dos seus pensamentos temerosos e clarear a sua mente. Depois, ele se virou, deu uma boa olhada em Zhao Tian, e pensou enquanto começava a caminhar na direção dele, esse cara. Talvez valha a pena confiar nele. Depois que Shuyu pensou naquilo, a caminhada dele se tornou uma espécie de renascimento. A família que ele tanto lutou para ser reconhecido como um deles, nunca deu nenhum valor para ele. Agora, estava evidente que ele fora enganado durante toda a sua vida, que não passou de uma enxurrada de mentiras. Ao que tudo indica, os seus pais, que ele nunca conheceu, também foram enganados e manipulados pelo Shui. No fim, a única pessoa que foi sincera com ele em todos esses anos, mesmo que de uma maneira fria e que quase tenha matado-o, foi Zhao Tian. Se havia alguém, dentre todos aqueles que ele conhecia, que ainda não tinha enganado Shuyu, era Zhao Tian. Zhao Tian era insensível para a maioria das coisas que envolviam Shuyu, mas se ele parasse para pensar, no fim, Zhao Tian o raptou, mas salvou a vida dele. Agora há pouco, Zhao Tian tinha feito outro gesto de caridade que, apesar de ter sido extremamente doloroso, curou o seu corpo enfermo e abriu os seus olhos para a verdade sobre si mesmo. Diante de tudo isso, como Shuyu poderia continuar confiando cegamente no Shui e ignorar Zhao Tian? O quão ingrato e infantil ele seria se continuasse duvidando de Zhao Tian somente por pirraça. Graças a essa reflexão de Shuyu, a mente dele foi libertada das correntes que o mantinham preso à família Shui e ele foi capaz de fazer o seu primeiro ato de liberdade. Assim que chegou a Zhao Tian, Shuyu caiu de joelhos, abaixou a cabeça e falou, por favor, me perdoe. Zhao Tian observou aquela cena e concordou com a cabeça, antes de estender a sua mão direita e falar, é difícil acreditar em palavras que afirmam que não sabemos nada sobre nós mesmos. Eu te entendo, por isso. Vamos recomeçar as coisas e nos apresentar novamente. O meu nome é Zhao Tian. Após escutar aquelas palavras e ver a mão de Zhao Tian estendida, Shuyu imediatamente estendeu a mão e apertou a mão de Zhao Tian enquanto dizia, o meu nome é Shuyu. Obrigado, por me salvar. Zhao Tian manteve o aperto e falou, Shuyu. Se a sua gratidão e as suas intenções são boas e verdadeiras, nós não teremos nenhum problema no futuro. Pelo contrário, você encontrará em mim, um aliado fiel e um grande amigo. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Shuyu acenou com a cabeça e respondeu, eu nunca tive nenhum amigo. Você terá que me ensinar como é ter um. Zhao Tian deu um sorriso de canto e respondeu, haha. Para começar, digamos que é o meu animal de estimação.
Eu vou te alimentar e te treinar até que eu tenha plena confiança de que você não vai me morder. Shuyu também deu um sorriso de canto e falou: essa é uma comparação bastante estranha, mas eu entendi o seu ponto de vista. Eu espero que em breve, eu consiga provar o meu valor e me torne digno da sua confiança e amizade. Zhao Tian acenou com a cabeça, demonstrando gostar do que estava escutando, e falou: isso é um começo, mas as palavras só se tornam verídicas quando somos capazes de prová-las. Shuyu entendeu a situação de Zhao Tian e acenou com a cabeça em concordância. Depois daquela breve apresentação, os dois soltaram os apertos de mão, e Zhao Tian perguntou: Shuyu, você já cultivou na sua vida? As suas veias espirituais não têm nenhum traço de poder. Shuyu, eu já tentei e possuía um certo talento inato, mas sempre que eu tomava uma daquelas injeções, o meu cultivo estagnava, antes de retroceder e a minha energia espiritual se esvair do meu corpo. Zhao Tian concordou com a cabeça, antes de perguntar: qual foi o maior reino que você já conseguiu atingir? Shuyu, 7 graus nível do reino dominador. Isso foi o máximo que eu consegui avançar durante os intervalos entre as injeções. Zhao Tian continuou a sua investigação a fim de obter um diagnóstico e entender qual era o potencial de Shuyu. De quanto em quanto tempo você tomava essas injeções? Shuyu, de 6 em 6 meses. Assim que aquela resposta caiu, os olhos de Zhao Tian ficaram vidrados. Se o que Shuyu estava dizendo era verdade, em apenas um curto período de 6 meses, ele conseguiu atingir os 7 graus nível do reino dominador. Aquilo era uma velocidade de avanço absurdamente alta. Se Shuyu não fosse prejudicado pelas injeções, somente os céus saberiam qual seria o seu nível de poder nos dias de hoje. Vendo que Zhao Tian tinha ficado um pouco estranho, Shuyu resolveu amenizar um pouco aquela surpresa, falando: eu não atingi esse nível de força sem ajuda externa. Durante os períodos que eu cultivava, eu recebi diversas pílulas valiosas, para me ajudar a avançar no cultivo. Quando Shuyu terminou de dizer aquilo, a expressão de Zhao Tian mudou novamente, se tornando confusa. Baseando-se naquelas palavras, Shuyu recebeu um tratamento e um apoio que somente os gênios receberiam. Contudo, o que deixou Zhao Tian confuso daquele jeito, foi o porquê da família Shui pegar um gênio desses e destruí-lo com aqueles experimentos. Era como se alguém pegasse o maior e mais belo dos diamantes e simplesmente o transformasse em milhares de cacos. Ou seja, um total desperdício de riquezas e potencial. Qualquer família que possuísse um gênio como aquele, faria de tudo para que ele crescesse e chegasse ao máximo do potencial que ele possuía. As dúvidas e questionamentos eram muitas, mas de alguma forma Zhao Tian tinha a impressão de que Shuyu não saberia solucionar nenhuma daquelas dúvidas. Mesmo assim, Zhao Tian resolveu perguntar: Shuyu, me diga, você se lembra do que acontecia durante as aplicações das injeções? Shuyu coçou a cabeça e respondeu com um olhar desolado: desculpe, mas por mais que eu me esforce, eu não consigo me lembrar de quase nada. Eu ficava desacordado durante todo o processo e somente alguns flashes me vêm à memória. Eu só me lembro de um elder da família Shui dizendo que, e eles não conseguissem concluir o objetivo, eles deveriam me matar, antes que alguém descobrisse a verdade. E outro respondendo: isso não pode acontecer. Nós não podemos matá-lo. A resposta de Shuyu deu um breve esclarecimento para Zhao Tian, que falou: tudo isso só reforça a minha teoria de que você é um experimento da família Shui. Agora, eu só não consegui entender o porquê deles não te matarem depois que o fracasso aconteceu. Se era tão importante que esse segredo continuasse escondido, te matar seria a melhor forma de eliminar todas as possíveis provas. Shuyu balançou a cabeça e respondeu: é uma pena, mas eu também não sei explicar isso. Zhao Tian já tinha entendido um pouco sobre o passado de Shuyu e forçar a barra não seria nada produtivo. Dessa forma, Zhao Tian resolveu mudar os rumos daquela conversa. Shuyu,
Eu creio que nunca na sua vida, você tenha experimentado um corpo sem impurezas e sabotagens como o corpo que você tem agora. Me diga. O que você vê de diferente em você? Shuyu olhou para as suas mãos e comentou, eu não sei dizer exatamente o que mudou, mas eu me sinto mais vivo do que nunca. Tem algo queimando dentro de mim e isso é tão forte que nem mesmo esse sol escaldante me faz suar, eu não sinto sequer algum calor externo, é como se o que tem dentro de mim for liberado. O mundo inteiro arderá em chamas. Os meus olhos parecem ser capazes de enxergar na mais profunda escuridão, também. Eu consigo ver uma luz brilhando em você, que me dá a impressão de que se você quiser, você pode me transformar em cinzas. Realmente, quando Shuyu olhava para Zhao Tian, ele via uma espécie de aura brilhando ao redor de Zhao Tian e de alguma forma conseguia saber que Zhao Tian era capaz de criar uma temperatura que ele não seria capaz de suportar. Zhao Tian não se abalou ou se sentiu engrandecido por causa das últimas palavras de Shuyu, pois afinal, Shuyu não tinha praticamente nenhum cultivo, era óbvio que ele nunca suportaria a mais simples técnica de Zhao Tian. Porém, sabendo que os olhos de Shuyu tinham tal capacidade, mesmo sem o apoio de um nível decente de cultivo, fez com que Zhao Tian pensasse sobre o que ele realmente entendia sobre o mundo e as pessoas que viviam nele. Esse é somente um mundo em um universo vasto, mas mesmo assim eu não paro de me deparar com pessoas e linhagens que têm capacidades muito acima do que eu já imaginei. O quão grande, complexo e misterioso deve ser o universo? Será que eu realmente sou o centro de tudo? Será que tudo isso que está aparecendo no meu caminho são apenas coincidências? Será que existe alguém ou alguma coisa guiando a minha vida e me jogando na frente de todas essas pessoas? Zhao Tian pensou enquanto refletia sobre as tantas surpresas que ele já teve em seu caminho. Também, ele pensou o quão estranho era tudo aquilo acontecer justamente com ele. Gold era uma coisa inexplicável que deu partida à sua jornada, Yanshiu e Atori eram pessoas tão misteriosas e importantes que pouquíssimas pessoas eram capazes de vê-los, Ming Xiao, Guren e Ming Shui, faziam partes de linhagens extremamente poderosas, que coincidentemente apareceram no caminho dele, Ezu era uma pessoa incrivelmente misteriosa, que se tornou um guardião imperial, uma das pessoas mais fortes de todo o continente Andros, ir parar no departamento de punição e receber o conhecimento e as capacidades do Rei Esmeralda também não eram coisas que aconteceriam com qualquer pessoa. Várias outras coincidências surgiram no caminho e acreditar que tudo aquilo era apenas sorte. Não era uma coisa que alguém lúcido conseguiria fazer. Talvez, antes mesmo do seu nascimento, Zhao Tian estivesse destinado a alcançar coisas que nenhuma outra pessoa jamais sonhou alcançar. Os pensamentos eram muitos e se tudo aquilo era bom ou ruim não era relevante, pois o que realmente importava era que Zhao Tian estava vivo. Tudo o que aconteceu, por mais doloroso ou estranho que tenha sido, já passou e depois de tudo, Zhao Tian estava vivo e era isso que importava. Diante de pensamentos tão complexos sobre si mesmo, Zhao Tian teve um vislumbre de que por mais estranhas que pareçam as coisas que surgiram no caminho dele, elas sempre o levaram a aliados fortes e a sorte sempre esteve ao lado dele. Baseando-se nos resultados das suas experiências passadas, Zhao Tian resolveu deixar que a sua vida seguisse o rumo que ela sempre seguiu e apostar que as coincidências do destino continuariam ao seu favor. Shuyu. Eu não sei se eu me arrependerei disso no futuro, mas você não apareceu no meu caminho por acaso, finalmente Zhao Tian começou a falar. Porém, o seu tom de voz era como o de um apostador que estava prestes a colocar todas as suas fichas em jogo. Seja para o meu próprio bem ou para o meu próprio mal. Eu vou te ajudar a recuperar o tempo perdido e apostar no que o destino reservou para mim ao nos colocar cara a cara. As palavras de Zhao Tian foram surpreendentes, por isso Shuyu ficou momentaneamente mudo e incrédulo. Ele percebeu que por causa daquele breve momento de reflexão que Zhao Tian acabara de ter, alguma coisa tinha mudado nele,
Porém, Shuiwu nunca esperou que aquelas palavras seriam ditas tão cedo. A expressão de Shuiwu estava séria, pois no momento que Zhao Tian falou aquelas coisas e deixou claro que o apoiaria, Shuiwu sentiu que se havia alguém no mundo que era merecedor da sua confiança e que o inspirava a segui-lo até os confins do inferno. Esse alguém era Zhao Tian. Zhao Tian. Eu juro a você, sob a possibilidade de que eu morra nesse mesmo instante, que se eu me tornar indigno da sua confiança, eu te entregarei a minha vida de bom grado. Shuiwu juntou as mãos em sinal de respeito e jurou. Zhao Tian se sentiu acalmado por causa daquele juramento, mas não pôde deixar de despejar algumas últimas palavras. O que você está me dizendo é um pouco controverso, pois se você me trair, esse juramento não terá sentido e a sua promessa de me entregar a sua vida nunca será cumprida. Mas eu vou aceitá-lo mesmo assim. Porém, se o dia de uma possível traição vier, tenha certeza de que eu mesmo me encarregarei de receber esse pagamento e tomar a sua vida. Zhao Tian terminou de falar com um sorriso de canto. Após as palavras de Zhao Tian, Shuiwu acenou com a cabeça, concordando com tudo o que foi dito.